Meus queridos, a passagem para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 14. Abra comigo nesta manhã, em 1 Coríntios, capítulo 14, este versículo de número 33. As palavras do apóstolo Paulo sobre o culto dirigido a Deus, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ó queridos, o nosso título nesta manhã, continuando a nossa série de estudos sobre a igreja, e mais especificamente o tema sobre adoração, iniciada no domingo passado, é a forma e o conteúdo do culto de adoração. Creio que uma pequena e breve recapitulação será de grande auxílio para todos. Nós vimos em nossa primeira consideração sobre esse tema, que a adoração é a aplicação da mente, da inteligência da mente ao ser e a grandeza e a glória de nosso Criador. Isso é adoração, a aplicação consciente da nossa mente, da nossa inteligência ao ser e a glória de nosso Deus e nosso Criador. Adoração é elevar a Deus por meio de palavras, declarações de gratidão, de amor, de submissão, afirmações que refletem o caráter de Deus e a sua obra em nossas vidas. Bem, queridos, adoração é um tema tão vital e tão necessário em nossos dias, eu creio. Adoração é um dever, amigos. Cada um de nós foi criado para adorar e servir ao nosso Deus. Eu recordo aquela ilustração, a razão pela qual nos dizem os antigos comentadores, porque Deus criou o homem não no segundo dia da criação, ou no terceiro, mas no sexto dia, foi porque ao ser criado, o ser humano deveria iniciar a sua existência no sétimo, adorando o seu Criador. O primeiro ato, o primeiro engajamento de mente, vontade, afeição do ser humano ao ser criado deveria ser adorar o seu Deus no sétimo dia, naquele dia separado. Adoração é um dever indispensável a todo homem e mulher. Adoração não é opcional, adoração não é apenas para crentes, adoração é para todo homem e mulher criado por Deus. Adoração é indispensável para sermos pessoas adequadas neste mundo, na verdade. Quando você para pensar sobre isso, a adoração é necessário para nós sermos pessoas adequadas na sociedade. Se uma pessoa, se um homem, uma mulher não gasta tempo adorando, reverenciando o seu Criador, reconhecendo o seu poder, o seu domínio, a sua existência, a minha existência como resultado da existência dele. Se uma pessoa não gasta tempo adorando, reverenciando o seu Criador, bem, então, esta pessoa, ela será um estorvo na sociedade. Tal pessoa vive sobre a superfície da terra como algo menos do que um ser humano. Pensa sobre isso. Se uma pessoa não adora o seu Criador, e não reconhece a existência de seu Deus, e não dirige a Ele de uma maneira objetiva palavras e pensamentos de louvor e de adoração, ela vive como se ela não possuísse uma alma eterna. Ela vive sobre a face da terra como um mero animal elevado, em busca de alimento para o estômago e conforto para a pele, seja o mais sofisticado possível. Porém, ela não exercita a alma que Deus lhe deu no momento da criação para adorá-lo e reconhecê-lo. É isso que nos diferencia entre muitos outros aspectos dos animais irracionais. Nós não somos animais racionais. Nós somos homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus. E ter essa criação como algo pequeno, nos colocar numa escala de animais, é um erro de julgamento tão tremendo. E se uma pessoa não adora o seu Criador e não reconhece a sua existência e o seu domínio, ela vive sobre a superfície deste mundo como algo menos do que um ser humano. Por mais inteligente, belo, sofisticado que seja tal pessoa, vive somente como os animais vivem, não é? Em busca de alimento e prazer físico e nada mais. O que é a tecnologia e a criação e a arquitetura e a arte, senão para prover estas coisas? Mas nos foi dada uma alma eterna para nos dirigir ao nosso Criador e conhecê-lo e reverenciá-lo e adorá-lo. Adorar a Deus é indispensável para sermos pessoas adequadas na sociedade. Se você não adora a Deus,
você é um estorvo para aquelas pessoas que estão ligadas a você. Porque se você não reconhece o teu Criador, e reconhecer não é apenas dizer que eu creio na existência de Deus, quer dizer pagar a Ele culto de louvor e adoração, dirigir a Ele atos objetivos e conscientes de afirmação e de louvor. Se você não adora a Deus e não reconhece o teu Criador, bem, muito menos você reconhecerá o teu semelhante como uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. A vida de uma pessoa que não adora a Deus é normalmente centrada em si mesma, nos seus desejos, nas suas buscas, nas suas dores, nas suas preocupações, nos seus pesares. Feliz é o homem, feliz é a mulher que pode dizer, como Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Adorar é tão essencial. Adorar é um ato de dirigir a mente consciente, por palavras, sejam pensadas ou verbalizadas, ao nosso Criador, afirmando quem Ele é e reconhecendo que nós somos deles. Mas somente uma pessoa salva, verdadeiramente convertida, cuja mente foi transformada, pode adorar a Deus de uma maneira realmente adequada, que é em espírito e verdade. Mas todo homem e mulher foi criado para adorar a Deus. Nós vimos também em nossa primeira consideração que há na Bíblia 2 departamentos da adoração. Há, queridos, uma adoração que envolve toda a vida de uma pessoa. Nós podemos chamar esta de adoração de toda a vida. Esse é o viver para a glória de Deus. Nós temos tantos textos na Bíblia que marcam e caracterizam isso. Lá em Colossenses 3, 23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor. Essa é a adoração de toda a vida, o primeiro departamento da adoração. Eu vivo a minha vida diária reconhecendo o meu Criador, que tudo pertence a Ele, e eu tomo as minhas decisões e escolhas tendo estas coisas em vista. E ao fazer isso, eu estou adorando a Deus. Eu me dirijo a Ele em oração, eu me dirijo a Ele em louvor, eu organizo a minha vida de modo a glorificar o Salvador e colocar o seu reino em primeiro lugar. Ao tomar essas decisões, eu estou afirmando a Ele o quanto eu amo e o quanto eu dependo dele. Você percebe que isso é um culto racional? Quando uma mulher ou quando um homem, salvo pela graça de Deus, deixa-me usar um exemplo bem simples e básico. Ele vai a uma loja comprar uma roupa, ele olha para aquelas roupas que hoje em dia são marcadas pela sensualidade e pelo ego, e ele decide: eu não irei comprar esta roupa, porque esse decote ou esse tecido colado no corpo não irá glorificar meu Deus e me irá tornar uma pessoa sensual e vã diante dos homens e provocar sensualidade. E ao não fazer isso conscientemente, racionalmente, eu estou glorificando a Deus, porque eu estou fazendo isso em honra a Ele. Quando eu decido dirigir a minha vida, a pessoa com quem eu vou me casar, a profissão que eu vou seguir, o local onde eu vou morar e todas essas grandes avenidas da vida que você passa muitos anos nela, tendo o centro, a casa de Deus e a obra do Senhor, eu estou adorando a Deus, porque eu estou dirigindo a minha vida de modo a glorificá-lo. Isso é colocar a Deus no centro. E nós chamamos isso de adoração de toda a vida. Esse é o primeiro departamento da adoração. Mas então nós vimos que há um outro departamento da adoração, e é muito importante ter isto claro, que é uma adoração que é realizada em espírito e em verdade. E o Senhor Jesus Cristo é quem define esta adoração. Lá em João capítulo 4, versículo 24, nós vimos em nosso primeiro estudo. É uma adoração que deve ser feita quando o povo de Deus se reúne na igreja ou em culto. E neste culto, nesta maneira como a igreja se reúne, esta adoração é marcada por este princípio que deve ser feito em espírito e em verdade. Bem, você não pode aplicar este princípio de adorar a Deus em espírito e em verdade a 1001 coisas da sua vida corriqueira. Você não pode, por exemplo, abrir a geladeira em espírito e verdade, não é? Calçar teu sapato em espírito e verdade. Você percebe que esse princípio se aplica a um outro departamento da adoração. Aquela é a adoração de toda a vida. Mas quando nós nos reunimos na igreja para adorar a Deus, essa adoração está marcada, estabelecida por uma diretriz, um princípio que ela deve ser feita em espírito e verdade. E nós vimos que a adoração a Deus em espírito e em verdade é adoração pela mente, porque a mente é o palácio do espírito. É uma mente inteligente, consciente, eu quero dizer. É assim que nós adoramos a Deus. Nós dirigimos a Ele palavras, pensamentos. A edificação espiritual deve passar pela mente, não é uma questão apenas de sentimento. Nós vemos que o sentimento ele é secundário nesse elemento. É a mente que conduz o adorador e o sentimento vem junto.
É a mente que se volta a Deus por palavras. Mas quais palavras? Bem, nós vimos que são palavras que fluem da verdade de Deus, porque a Bíblia é a verdade. O Senhor Jesus definiu isso. Ele disse: santifica-os, os discípulos, na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim, a adoração em espírito e em verdade é uma adoração pela mente baseada na palavra. E nós dirigimos a Deus palavras, palavras que fluem da palavra de Deus. São palavras oradas, são palavras cantadas, é a palavra lida, é a palavra pregada. A adoração em espírito e em verdade na igreja é marcada por este princípio. E é tão importante definirmos isso, porque é aqui onde muitas pessoas tropeçam. É aqui que muitas pessoas não parecem compreender essa grande diferença. Elas dizem assim: pastor, se tudo que tem fôlego louve ao Senhor, e se eu toco a minha acordeon, por que eu não posso trazê-la para a igreja, e a minha banda, e o meu triângulo, e a minha sanfona, etc, etc, etc. Se eu posso fazer isso em casa, por que eu não posso fazer isso na igreja? E ao misturarem esses dois departamentos da adoração, há tanto erro e tantas coisas estranhas que são trazidas para a igreja. E se eu sou uma pessoa boa na coreografia, por que não fazer um malabarismo na igreja? E coisas como essa. Na verdade, não. Na igreja do Senhor Jesus Cristo há um princípio. Sim, se eu posso tocar a minha flauta, o meu violão em casa, e cantar um hino, e orar, e parar e ler a palavra de Deus, muito bom. Mas na igreja, na reunião do povo de Deus, há diretrizes claras e estabelecidas para uma adoração aceitável a Deus. E nós vimos também que isso é muito importante, esses dois departamentos. Nós vimos que é o Senhor Deus quem define a sua própria adoração. É claro que é. Será que nós poderíamos imaginar que o Deus eterno e glorioso deixaria a sua adoração ao bel prazer da imaginação humana, influenciada por Satanás e pela carne? Não, amigos. Nós cremos naquele grande princípio restaurado, debaixo dos escombros da parafernália católica, restaurada pela reforma protestante, que é o princípio regulador do culto. O princípio que diz que na igreja nós só fazemos aquilo que a Bíblia sanciona. Esse é o princípio que dá a Deus toda a glória. Somente Deus tem a autoridade de requerer e estabelecer em sua adoração aquilo que Ele deseja. Então nós vimos que a adoração são essas palavras, não é? Lá em Apocalipse 4 e 5, cantadas, oradas, lidas, pregadas. Mas na oração, ou melhor, na adoração em espírito e em verdade, nós vimos também que essa adoração, ela não é apenas um louvor. A adoração não se resume apenas ao louvor. Sim, o louvor certamente é algo de grande apreciação e estima entre o povo de Deus. Mas a adoração a Deus por meio de palavras cantadas, nós chamamos de louvor, embora tenha sempre sido a joia preciosa na adoração do povo de Deus, nós recordamos que a adoração não é apenas louvor. Cada parte do culto é adoração. Do momento em que nós entramos na igreja ao final do culto, isso é adoração. Adoração em espírito e em verdade do povo de Deus em reunião na igreja envolve muito mais do que o louvor cantado. Envolve a oração, envolve a leitura pública da palavra de Deus. Deus é glorificado e adorado quando Ele é buscado pelo seu povo em oração. Ele é adorado por meio de orações dirigidas a Ele, porque quando nós oramos a Deus, nós reconhecemos que somente Ele é digno de receber as nossas orações. Na verdade, oração é um ato de adoração. É por isso que nós não oramos para santos ou pessoas que já morreram, porque somente ao Senhor adorarás e somente a Ele servirás. Adoração em espírito e verdade também envolve a leitura pública da palavra de Deus, que deve ser lida pausadamente, de uma maneira clara, para que ela seja compreendida por aqueles que ouvem. Não é apenas um ato de liturgia, primeiro uma coisa, depois outra coisa, nada disso, queridos. Adoração envolve também a pregação da palavra de Deus. E nós vimos que a pregação da palavra de Deus, ela deve ser feita segundo regras estabelecidas pela palavra de Deus. Ela deve ser o texto exposto. Isso é chamado de pregação expositiva. O pregador, ele deve explicar o que a palavra está dizendo e aplicar. Essa é a pregação onde a palavra de Deus fala. Mas se como pregador nesta manhã, eu chegasse aqui, depois de muita música e show, e lesse um versículo da Bíblia e fechasse, deixasse ela e começasse a reclamar, e todo tipo de coisa, isso não seria a palavra de Deus falando, seria eu falando. A pregação da palavra de Deus é adoração, porque é a voz de Deus registrada e nós queremos ouvir o que Ele tem a dizer. E a palavra de Deus, ou melhor, a adoração,
a Deus envolve então também o louvor cantado. Ou seja, adoração, queridos, não é apenas louvor. É muito estranho então quando alguns pastores dizem, vamos agora adorar a Deus e cantar. Não, nós já começamos, desde o início, na presença do Senhor. Pregação da palavra, oração, louvor cantado, a leitura dela. Assim, tudo isso está contido na adoração, que é em espírito e em verdade. E nós queremos considerar essas coisas com mais detalhes nesta manhã. Bem, amigos, adoração são palavras dirigidas a Deus. Mais uma vez eu preciso reafirmar isso. Sejam palavras cantadas, oradas, a palavra lida ou a palavra pregada. E todo o conteúdo dessas palavras que nós dirigimos ao Senhor, elas devem fluir das verdades da palavra de Deus. Assim, quando nós oramos palavras dirigidas a Deus, nós estamos dizendo a Ele aquilo que nós aprendemos aqui, que Ele é santo e glorioso, que nós somos salvos por Ele, que nós arrependemos dos nossos pecados. Ou seja, o conteúdo, a essência de nossas palavras deve refletir essas verdades. E quando nós louvamos cantando, o conteúdo das nossas palavras dirigidas ao Senhor na adoração cantada deve refletir as verdades da palavra de Deus, elementos do caráter de Deus e dos atributos de Deus e da experiência da vida cristã e tudo o que Ele significa para nós, esses grandes sentimentos que nós vemos aqui do povo de Deus adorando ao Senhor. A confissão de nossos pecados, a intercessão, a dedicação de vida, busca pelo auxílio, louvor objetivo, tudo isso está envolvido em nossa oração. Assim, pregação são palavras e adoração é mais do que o louvor cantado. Bem, eu creio que essa introdução foi um pouco longa, mas me entristece às vezes quando nós visitamos uma igreja ou outra em viagem, ou mesmo aqui em São Paulo, e ali há uma congregação que tem um nome, um título de ser uma congregação histórica, sã, mas quando você entra e se senta ali antes do culto de adoração, você percebe tanta irreverência e às vezes mesmo leviandade entre o povo de Deus, com pessoas batendo papo até o último segundo antes do dirigente subir ao púlpito. Como jamais você pode se preparar para adorar a Deus, mexendo no celular, batendo papo até o último segundo antes de começar o culto. E às vezes, pessoas chegando atrasado, cumprimentando umas às outras, e 3 beijinhos, quando a adoração a Deus já foi iniciada. Uma completa falta de senso quanto ao que está acontecendo ali, quanto ao que está sendo realizado ali. E os presbíteros, às vezes, e pastores parecem não se importar com isso, por alguma razão. Bem, nós estamos muito gratos a Deus, porque aqui em nossa igreja nós apreciamos realmente esses poucos minutos antes do início do culto, evitando conversas ou interações ou bate-papos, para usarmos desses poucos momentos para orar ao Senhor e preparar o nosso coração e sentir onde nós estamos, então nos preparar para juntos adorarmos ao nosso Deus. E você sabe, aquelas pessoas não salvas, quanto elas são impactadas quando elas entram em um local assim. Porque elas veem pessoas, homens e mulheres adultos ali de uma maneira consciente, adorando a um Deus como se Ele fosse realmente real. Eles entendem que Ele é real, eles estão calados, preparando, e agora eles adoram, eles louvam, eles ouvem a palavra, eles acompanham a mensagem. Eles estão acostumados com religião mecânica por aí, não é? Dos ídolos, de seguir a mecânica da liturgia com a mente desligada. E quando eles veem pessoas com a mente atenta, de propósito, adorando a Deus, elas são tão impactadas pela realidade de nosso Deus, que nós realmente cremos nele, e que o Senhor está em seu santo templo, e há essa percepção, continuamente nos ouvimos a respeito disso. Bem, mas agora eu gostaria de considerar nesta manhã, dando continuidade ao nosso tema, exemplos de cultos de adoração na Bíblia. E se você abrir comigo em 1 Coríntios 14, nós temos aqui a maneira de adoração na igreja e o que deve estar presente e o formato da adoração. 1 Coríntios 14, versículo 26. Bem, a pergunta a ser feita logo de início é: o que realmente aconteceu na igreja de Corinto? Porque Paulo inicia dizendo: o que fareis, pois, irmãos? Uma melhor tradução seria: o que vocês estão fazendo, irmãos? Uma pergunta, um inquérito aqui. Não o que fareis, mas o que vocês estão fazendo, meus irmãos. O que realmente acontecia ali? Bem, quando nós lemos esse texto, do início do capítulo até o final, nós concluímos que Paulo está lidando aqui com um culto de adoração.
E esse versículo de número 26, ele é fundamental para nós entendermos esse texto. Nós já fomos muito a fundo nesse capítulo 14, alguns anos atrás, ao lidarmos com o tema de línguas estranhas, o significado delas, sua utilidade, como elas funcionam. Nós passamos por esse capítulo em 3 mensagens, mas o contexto aqui é a adoração. A adoração, ela deveria ser reverente e organizada, ou ela deveria ser marcada pela informalidade, espontaneidade, inovação da congregação, onde cada um contribui com alguma coisa. Alguém lê uma poesia, alguém faz uma coreografia, alguém canta um solo, o coral se junta. Como deveria ser marcada a adoração na igreja aqui em espírito e em verdade? Ela deveria ser organizada, pré-estabelecida, reverente, ou deveria ser marcada pela informalidade? Essa é a grande pergunta. Ela deveria ser através da mente por palavras ou deveria ser centrada nos sentimentos, como é a característica da adoração contemporânea? Esse é um versículo crucial para responder essas perguntas. Perguntas que não estão sendo feitas por muitos crentes hoje em dia. Bem, você sabe que aqueles homens, mulheres, igrejas que defendem um estilo de adoração chamada contemporânea, adoração contemporânea, eles dizem que Paulo, nesse texto que nós estamos lendo aqui, no versículo 26, ele está fornecendo, a partir desse versículo, uma descrição de uma adoração que é totalmente informal e exuberante. Eles tomam esse texto e dizem, aqui está um exemplo de um culto no Novo Testamento, bem informal, sem regras, e bastante exuberante. E eles dizem que a antiga forma de adoração das igrejas históricas, dos tradicionais, amada, seguida e honrada pelo povo de Deus por séculos. Eles dizem que essa forma de adoração, ela restringe muito o culto dirigido a Deus e limita os componentes do culto a poucos, enquanto que o novo estilo de adoração contemporânea, eles dizem, esse é o termo que eles usam por aí, é sem inibição e é exatamente como o culto era em Corinto. Bem, aqui está um contraste, não é? E nós queremos responder isso. A pergunta a ser feita é a seguinte, marque isso. Quando Paulo faz essa pergunta no versículo 26, a quem ele está dirigindo essa questão, essa pergunta? Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Apenas um parênteses, nós não iremos lidar nesta manhã com a questão de profecias, línguas, etc. Mas o culto. A quem Paulo está dirigindo essa pergunta? A quem, afinal, ele se dirige, queridos, aqui? Isso é uma questão vital para compreender esse capítulo. Ele está se dirigindo a toda a igreja, toda a congregação, ou ele está se dirigindo aos presbíteros, aos líderes daquela igreja? Que fareis, pois, irmãos? O que vocês estão fazendo, irmãos, quando vocês se reúnem? Cada um tem isso, tem aquilo. A quem ele está dirigindo essa pergunta? Responder isso definirá a questão da adoração aqui. Veja, se Paulo está dirigindo essa pergunta a toda a igreja, como defendem aqueles que promovem a adoração contemporânea, espontânea, sem regra, sem direção, do vale tudo, qualquer coisa pode entrar aí que respira, etc., como se diz. Então, certamente, ele estaria descrevendo um tipo de adoração desinibida, informal, onde cada um pode contribuir com algo. Mas se ele está dirigindo essa pergunta somente aos líderes da igreja, e conversa com eles a partir do versículo 26 em diante, ele está falando apenas com os líderes da igreja, então sobre quem recai a responsabilidade? Ou melhor, ele está dirigindo uma pergunta sobre sobre quem recai a responsabilidade de conduzir o culto. Então a cena é muito diferente deste culto aqui. A quem afinal Paulo está se dirigindo? Bem, nós já percebemos em estudos anteriores que Paulo aqui está se dirigindo aos líderes da igreja de Corinto. A resposta está na palavra cada um de vós, no versículo 26. Espero que você esteja acompanhando comigo. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós? Quem é este cada um de vós? Toda a igreja ou os líderes que conduzem a adoração? A resposta está exatamente aí. Cada um de vós, presbíteros, líderes, os oficiais que conduzem a igreja, condutores do culto. Como é que nós sabemos que é isso? Que ele se dirige aos presbíteros e não a toda a congregação? Bem, primeiramente, a pista está ao considerarmos o tamanho da igreja de Corinto. Os historiadores nos dizem que a igreja de Corinto tinha entre 2.000 a 4.000 pessoas. Era uma igreja imensa.
Nós não sabemos precisamente, mas as estimativas menores chegam a 2.000 e as maiores a 4.000 pessoas. Agora, pense comigo, não seria possível que em um culto todas as pessoas contribuíssem com alguma coisa, né? Quanto tempo duraria esse culto? Para alguém vir falar um salmo, uma profecia, uma língua, uma semana, um mês, 6 meses, um culto só? Para cada um contribuir? Bem, não se dirige à igreja, se dirige aos líderes. Em segundo lugar, observe que Paulo, quando ele diz cada um de vós, ele começa a cortar isso aí aproximadamente pela metade, porque lá no versículo 34 ele diz: as vossas mulheres estejam caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar. Bem, então metade da igreja já ficou fora desse cada um de vós, porque as mulheres não devem contribuir aqui nesse caso. Ele agora torna esse cada um de vós pela metade. Terceiro, a expressão cada um de vós é rapidamente transformada em algumas poucas pessoas, porque Paulo, ele estabelece um limite bem rígido aqui para a participação dos profetas, não é? Versículo 29, mas se não houver, e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. 3 é o número máximo permitido para profetas falarem, 2 é o preferível, apenas 2, não pode ser toda a igreja falando profecia. E esse quadro de um formato de uma adoração livre para toda a igreja, orando junto, gritando, subindo na frente, batendo palma, etc., começa a mudar, não é? 3 é o número máximo para todos contribuírem com algo, aberto, informal, exuberante. Essa ideia começa a desabar diante da luz da palavra aqui. Será que é uma contradição na Bíblia? Será que a expressão de Paulo, cada um de vós, no versículo 26, que já foi especificada aqui 3 vezes? Nós não deveríamos especificá-la mais? Sim, nós devemos, porque nós queremos clareza quanto a isso. Veja, a expressão de Paulo, cada um de vós, nesse versículo 26, nós precisamos aplicar a analogia da fé agora, uma regra importantíssima para a interpretação da palavra de Deus. Nós já lidamos com isso, que é a analogia da fé. Mas essa palavra de Paulo, cada um de vós, deve ser definida no contexto da insistência do apóstolo Paulo quanto à necessidade de pastores e líderes qualificados na igreja. Queridos, desde o princípio da igreja, os oficiais da igreja eram escolhidos com base em certas qualificações, e eles eram aceitos por todo o povo. Havia um ministério de ensino designado, separado e qualificado. Não era qualquer pessoa que poderia trazer uma palavra e um ensino na igreja, não. Eram pessoas separadas para isso, somente elas que tinham recebido primeiro dom para isso, testado para isso, qualificado para isso. Portanto, Paulo nunca teria aprovado que qualquer pessoa da congregação trouxesse uma doutrina, não é verdade? Então, quando nós lemos o versículo 26, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem uma doutrina, cada um de vós da igreja? Claro que não, ele se refere aos líderes. Então, nós entendemos essa palavra, cada um de vós, no contexto da analogia da fé, da insistência de Paulo, que hajam pessoas designadas para o ensino. Essa é a maneira que nós estudamos a palavra de Deus e a interpretamos. Faça-se tudo para edificação. É importante pensarmos sobre isso, porque se nós dissermos que Paulo está se dirigindo a toda a igreja, então nós estamos fazendo com que ele se contradiga. E nós fazemos com que a mensagem desse capítulo e dessa passagem fique sem sentido algum. O contexto aqui é este. Havia uma confusão na igreja de Corinto. Paulo ouvira sobre esta confusão. Ele estivera lá muito tempo pregando, ele não está presente, ele ouvira sobre a confusão que acontecia ali. E entre os presbíteros que tinham os dons mencionados nesse capítulo, havia uma certa confusão. Então Paulo escreve para os presbíteros, os líderes, dizendo: meus queridos, versículo 26, faça-se tudo para a edificação. E no versículo 40 ele diz: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Ele está mandando uma exortação, uma repreensão àqueles líderes. É isso que ele está fazendo aqui na palavra de Deus. Para recordar aqueles oficiais de Corinto que aquilo que ele já havia dito e ensinado, ele quer que eles recordem disso, a maneira de adorar a Deus. E recordar que essa maneira Paulo recebera do próprio Senhor e ensinou a eles. Tudo que Paulo ensinou às igrejas, ele recebeu do próprio Senhor Jesus. Ele nos diz aqui, no capítulo 11 de 1 Coríntios, o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei. Não só a respeito da ceia, mas das diretrizes para a adoração. Esse é o contexto. Culto de adoração.
ele deve ser caracterizado por ordem, Paulo está dizendo aos presbíteros, por reverência. É importante que isso esteja claro para aqueles líderes e para nós também. E assim nós estabelecemos um princípio muito importante nesta manhã. Espero que você esteja seguindo. E tendo esse princípio em vista, nós podemos agora lidar nesse versículo, nos minutos que nos restam, com 4 termos, 4 palavras de imensa importância para a adoração. Elas estão todas aqui neste capítulo. Há 4 palavras grandiosas nesse capítulo que estabelecem como deve ser então o formato e o conteúdo da adoração do povo de Deus desde sempre até o final dos tempos. Todas as vezes que o povo de Deus se reunir na igreja para adorar a Deus em espírito e verdade, um ato objetivo dirigido a Deus, deve ter este formato e este conteúdo. E a primeira palavra está aqui no versículo 33 do capítulo 14 de 1 Coríntios. Versículo 33, porque Deus não é Deus de confusão. Veja que isso aqui é uma conclusão do raciocínio, não é? Eles dizem, faça assim, Paulo está dizendo, a adoração deve ser assim. Por quê? Paulo, eles poderiam perguntar, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas do santo. A primeira palavra aqui, essa palavra maravilhosa que nós acabamos de ver. Veja, deixe-me ampliar o contexto antes de tocar nela. Paulo não está simplesmente dizendo àqueles irmãos, acabem com essa algazarra, eu não gosto disso. Eu sou judeu, eu prefiro alguma coisa mais litúrgica, mais séria, mais reverente. Vocês são gregos, acabem com essa baderna, vamos ser mais como os judeus. Ele não está dizendo isso. Seria um equívoco muito grande, não é? Pensar dessa maneira. Ele é inspirado pelo Espírito Santo. Ele não está simplesmente corrigindo o barulho, a algazarra, a comoção, o que quer que acontecesse ali. Vamos acabar com essa algazarra na igreja, por favor. Não. O que Paulo tem em mente é isso. Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas. Deus não é um Deus de desordem. A palavra grega traduzida aqui como confusão descreve uma situação, em qualquer que seja, onde a pessoa age por conta própria. Ela abrange o individualismo, sem coordenação, inclui até mesmo anarquia. Essa é a palavra. Deus não é o Deus, em outras palavras, da desorganização. É uma palavra que traz a forma negativa da palavra definir. Qual é o negativo de definir? Indefinido, não é? Indefinir. Sem designação, claro. Em outras palavras, Deus não é o autor da expressão livre e sem controle e informal na adoração. É isso que Paulo está dizendo. Porque Deus não é Deus de confusão. Essa é a primeira palavra que nos ensina sobre o conteúdo e o formato da adoração. Esse é um versículo muito importante. Em sua adoração, seja na igreja ou na reunião do povo de Deus para culto, Deus não deseja uma abordagem desordeira, sem planejamento, sem forma. Em sua adoração, Ele deseja uma abordagem ordeira, planejada, dirigida. Ele não deseja uma adoração pública que não seja planejada e ordenada, porque Deus não é um Deus de confusão. Um versículo importante, porque condena os líderes de culto que decidem as coisas no último minuto. Você já viu pastores assim? Sobe no púlpito, vamos cantar, não sei quem vai cantar hoje, meu hino preferido. Alguém tem um hino preferido aqui? Não sei, não preparei, não pensei, não orei. Deus não é um Deus da desorganização em sua igreja. E também condena a reunião do culto do tipo, cada um por si. Alguém quer dar uma palavra, alguém quer cantar, alguém quer ler uma poesia. Estamos aqui para um entretenimento religioso. Isso condena esse tipo de suposta adoração. Deus não é um Deus de confusão e a sua adoração não pode ser algo indefinido, confuso, casual, emaranhado de ações voluntárias, expressivas de qualquer forma. Essa é a primeira palavra, porque Deus não é Deus de confusão. E a segunda palavra está indo no versículo 14, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Paulo diz que Deus é um Deus de paz. Mas a palavra paz aqui não se refere àquela paz do campo, do sossego na rede, lá na chácara. Não é essa paz aqui. A ideia de paz aqui é um elemento doutrinário. Paz, o oposto à guerra, o oposto à separação,
oposto à divisão. Guerra separa, divide pessoas. Lembre-se que Paulo está lidando com adoração na igreja. Ele está dizendo que as partes que compõem o culto, elas devem se encaixar. O culto ele deve ser harmonioso, ele não pode ser uma coleção de fragmentos desconectados, desinibidos, que acontecem no momento e na hora. Bem, o culto deve ser um culto unido, essa é a ideia, organizado, bem preparado. Um culto organizado deve ser feito. Agora, esse culto organizado ele não significa o que alguns ensinam por aí em alguns seminários, que a igreja tem que ter um culto temático, no qual cada hino, cada leitura, cada oração tem que estar de acordo com o tema que em breve será abordado no sermão. Não é essa a ideia. Significa que todos os componentes bíblicos da adoração devem, por necessidade, estar presentes neste culto de adoração. Todos aqueles componentes bíblicos que fazem parte da adoração devem estar presentes, devem estar ali, visíveis naquele culto. Naquele culto haverá a oração objetiva dirigida a Deus, conduzindo a igreja em oração. Haverá confissão de pecados, porque isso é parte do culto. Haverá ação de graça subjetiva e gratidão. Há grandes doutrinas que serão ensinadas e exaltadas, a exortação, a conforto, a disciplina. Cada parte do culto bíblico deve estar presente neste culto que é organizado. Também existe a aplicação desse culto, a transformação de corações, a devoção, há um lugar para intercessão, todos os elementos representados em culto organizado, diz Paulo, aquilo que o Senhor exige deve estar presente na reunião do povo de Deus. Essa é a segunda palavra. Deus é um Deus de paz, e o contexto é adoração, e seu culto, isso deve ser assim. Mas há uma terceira palavra, aqui neste versículo 14 ainda, mas aparece, capítulo 14, mas aparece no versículo 40, ele diz, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Essa palavra decente, ou decentemente, é uma palavra grega que é usada em muitos aspectos da vida em geral. Quer dizer algo bem moldado. Os pregadores do passado costumavam usar o exemplo do oleiro, tendo uma massa de argila ali, tentando dar uma forma bem moldada a um vaso. Essa é a ideia da palavra grega, essa ilustração que tem sido usada. O que significa dizer que o culto a Deus, a reunião do povo de Deus adorando o Espírito em verdade, deve ser bem moldada. Isso consolida o ponto anterior, não é? O culto precisa ser bem organizado, equilibrado, em proporção. Isso é bem moldado. Um oleiro, quando ele trabalha o vaso, ele vai dar uma proporção correta, bem balanceada, ele vai fazer um pescoço maior e a base menor. Isso vai ser um objeto útil, bem moldado, bem balanceado. Ele busca proporção, ele busca harmonia. Ele não faz o topo maior do que a base ou coisas como essa. Não sei que seja um objeto estético para arte moderna, útil lá, mas se for para a utilidade da vida diária, não é? Então deve haver proporção, molde, feito decentemente, bem moldado. Assim, amigos, um culto de adoração a Deus, do povo de Deus, não deveria apenas conter todos os componentes devidos, mas esses componentes devem estar misturados em uma proporção bem moldada durante o culto. O culto não é um entretenimento, mas um equilíbrio de temas espirituais inteligentes. Assim, se eu tenho 1 hora de louvor cantado e 5 minutos de palavra, então esse vaso vai estar todo desproporcional. É como uma pessoa que vai para a academia e só exercita o braço direito, fica desse tamanho, outro bracinho aqui e a perna fica. Você já viu isso? É uma coisa bizarra. O culto a Deus deve ser proporcional. Deve haver confissão de pecados. A palavra deve ter o grande centro. Deve haver oração dirigida ao Senhor, deve haver louvor. Ele deve ser bem moldado, bem dividido, bem proporcional. Assim é o culto que deve ser dirigido ao Senhor nosso Deus. Também deve ser apropriado para as coisas sagradas, não coisas mundanas e profanas. Nós estamos lidando com um Deus santo, um Deus glorioso. Deve ter caráter reverente este culto. Deve ter a glória do Senhor, deve ter certeza de fé, alegria na presença do Senhor, um senso de temor para não desonrá-lo. Tudo isso deve fazer parte do culto a Deus, e nós aprendemos aqui. Mas há ainda uma outra palavra importante para a adoração nesse versículo 40, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Essa é uma expressão poderosíssima aqui na palavra de Deus. Ela fala da necessidade de uma ordenação específica na adoração. Ordem na adoração
significa que o culto é organizado de acordo com as regras e diretrizes e o padrão da Bíblia, porque tudo se submete à Bíblia. Eu não poderia nessa manhã chegar com o meu gosto, aquilo que eu gosto, meu estilo de música e de entretenimento e fazer as coisas. Há pessoas nécias que caem nessas coisas, elas não sabem que estão desonrando a Deus. E nós temos a ceia do Senhor, por exemplo, eu já vi isso acontecer algumas vezes. E nós aprendemos que a ceia do Senhor é a ceia do Senhor. É Ele que deve estar em destaque, a sua pessoa, a sua memória, e não o pastor, e não o condutor, e não a congregação. Mas as pessoas se cansam da adoração em espírito e em verdade, porque elas não aprenderam. Então vamos mudar a ceia do Senhor. Agora nós vamos fazer assim. Cada um pega um copo e passa para o seu amigo. Aí você toma o dele, ele tem a comunhão. A ceia do Senhor é comunhão. Não, a ceia do Senhor é em memória de Cristo Jesus. Você é o sangue precioso. Mas eu estou cansado desse negócio, vamos ajoelhar diante do pão, ou quebra o pão, dá para ele, um copo só, vai passando e volta para lá. Vamos mudar as coisas, anda, canta, ora primeiro. Quantas coisas estranhas centradas no ser humano. Será que não há um princípio por trás do que nós estamos fazendo? Por que será que a igreja tem se perdido de tantas formas na adoração? Porque o povo de Deus não tem aprendido os princípios da palavra de Deus. Então hoje é tudo uma questão de gosto, de copia ali, copia acolá. Nós já absorvamos tanto da Europa, vamos criar uma adoração brasileira com tamborim, com a sanfona, com o forró, o que quer que seja. Que coisas loucas e nocivas são trazidas para a igreja por argumentos estranhos, nada de palavra de Deus. Uma palavra tão poderosa, ordem, na casa do Senhor, na adoração do Senhor. Inovação é excluído, criatividade humana está excluído, exibicionismo está excluído, entretenimento está excluído. Na adoração não deve se buscar originalidade, todos os princípios estão estabelecidos. Vamos cantar de pé, vamos plantar bananeira, canta abraçando teu irmão. Acabe com isso, queridos. Adoração vertical, dirigida ao Senhor. Então todo individualismo está excluído da adoração ao Senhor. Ela deve ser reverente, profunda, jubilosa, centrada na palavra de Deus. Ordem quer dizer obediência a Deus, submissão aos princípios do Senhor. Bem, você pode testar um culto então. E quando você visitar uma igreja, você deve perguntar a si mesmo: será que essa adoração hoje aqui neste local está de acordo com aquilo que a Bíblia prescreve? O que o Senhor Jesus diria? Será que nós poderíamos imaginar Paulo conduzindo este culto, fazendo isso que o pastor está fazendo, aquele irmão está fazendo, ou aqui? Essa é uma questão vital. 4 palavras, 4 padrões para a adoração na casa de Deus, que provam que um culto de adoração deve ser bem planejado, harmonioso, boas proporções, adequado e em conformidade com as regras de Deus. Adoração aberta, informal, está excluída porque não está certo. Mas qual é o perigo, então, de uma adoração do tipo contemporânea, como se vê em toda parte? Lembre-se que a adoração contemporânea é sinônimo de adoração pentecostal, porque foi o pentecostalismo que trouxe esse tipo de adoração a partir dos anos 60 com o movimento hippie. Então, qual é o perigo da adoração pentecostal no meio de igrejas históricas? Adoração contemporânea é tremendo. É tremendo, a adoração do tipo informal, centrada no ego e na emoção humana apenas, nas performances. A adoração dos sensos, quando ela é centrada na apresentação, ela não edifica a alma. Essa é uma adoração que traz o mundo e as técnicas do mundo de entretenimento para dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, para dentro da vida do povo de Deus. Satanás tem ganhado tanto espaço nas igrejas através da música. Um dia ele percebeu que matar crentes em Jesus Cristo não estava funcionando muito, porque eles começavam a se multiplicar. Então ele deixou por algum tempo a espada, ele continua a usar em muitos países. Aí ele trouxe o liberalismo, não é? Para esvaziar a palavra de Deus, tratá-la como um folclore judaico, a tribo dos judeus lá. E não funcionou, porque o povo de Deus voltou à palavra de Deus. E aí trouxe visões e sonhos e maravilhas e todo tipo de coisa, e causou tanta tragédia, mas o povo de Deus voltou à palavra de Deus aos poucos. Então ele percebeu que o ecumenismo seria uma boa maneira, juntar as mãos do catolicismo romano com a igreja evangélica por meio de ações sociais, culto ecumênico, todo esse tipo de coisa, formatura, etc. Ele viu que ele foi muito rápido e o povo percebeu. Então ele parou para calcular e pensar, e ele descobriu que ele deixaria esses métodos para depois e que ele conseguiria trazer o mundo e o mundanismo para dentro da igreja de uma outra maneira, através da música.
Porque quando você traz uma música de linguagem mundana, como o rock, o pop, que foi criado com o propósito de promover sensualidade, rebelião, e você traz essa linguagem e inverniza ela ali bem finamente com uma letrinha cristã, então você traz dentro da igreja também aquilo que a música promove, você traz sensualidade, rebelião, egoísmo, egocentrismo, vaidade, show do ego. Você percebeu como ele conseguiu? Há muitas igrejas hoje dominadas pelo mundo. A santificação é reduzida a um gigantesco empecilho. A santificação é cruel, não é? Especialmente para os mais novos, esse tipo de adoração ela é tão cruel. Eu me lembro, uns 10, 12 anos atrás, de um jovem que era líder de uma banda de rock pesado no Brasil. Tinha um nome bem nordestino, essa banda, me fugiu agora. E envolvido com drogas e sensualidade, todo tipo de coisa típica dessa linguagem musical. E alguém evangelizou ele, aparentemente foi salvo, ele abandonou tudo isso, virou as costas, acabou a banda, acabou tudo. E quando uma pessoa é salva, o primeiro instinto natural dado a uma pessoa salva pelo Espírito Santo é um desejo profundo e vigoroso de santificação. Você sabe muito bem disso. Quando você foi salvo, aqueles CDs foram para o lixo. Aquelas roupas você lançou fora, aquelas amizades, aquela linguagem, é uma obra do Espírito Santo de Deus santificar. E esse jovem começou a se livrar de tudo aquilo que era desagradável a Deus, que a consciência dele dizia, mesmo sem ter aprendido a palavra de Deus ainda. Até um belo dia, visitou uma igreja contemporânea, na música, e o pastor daquela igreja disse: meu querido, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, volte a usar o teu dom para a glória de Deus e o rock and roll traga de volta. Jesus está aí, mudou de um palco para outro, tatuou Jesus aqui, etc. Não é? Todo o estilo do rock and roll visível. Você percebe quão cruel e aquele instinto dado pelo Espírito de Deus para a santificação. O indivíduo é salvo, ele entra numa igreja, sabe que ele vê o rock pesado, quebrado, sensualidade. Isso contradiz. Porque ainda embora possa ser uma boa palavra, a mídia, o meio está dizendo a ele: tudo bem ter uma boa doutrina aqui e viver da maneira que eu quero no mundo. E ouvir o que eu quero. Não é isso que está sendo dito. Você percebe quão nocivo essas coisas são e quão cruel ao recém-convertido. Oh, amigos, aqui está o perigo. Um Deus glorioso, um Deus santo, uma vida transformada. O estilo de música é tão desonrável a Deus, um grande bloco no caminho da santificação. E assim Satanás tem tido tantas vitórias em sua luta para tornar crentes em pessoas carnais, estéreis em sua vida cristã, pessoas sensuais em suas maneiras, egocêntricas, por meio da adoração egocêntrica. Muitas pessoas dirão que a adoração da qual elas participam em sua igreja é correta, simplesmente porque as fazem sentir bem consigo mesmo. Eu me sinto bem aqui, eu acho que o Espírito está operando, eu me sinto bem. Eu sinto que o Espírito está aqui, a emoção, o choro, a vibração, a gritos de aleluia, o ambiente descontraído. Ela simplesmente não percebe que ela está na mão da engenharia musical e das cordas e da voz mansa, algo preparado para comover e levar lá onde eles querem. Mas nós não devemos esquecer que sentimentos religiosos são bastante enganosos muitas vezes. Existe um tipo de empolgação natural no ser humano que é causado em qualquer pessoa ouvir música emotiva, evangélica e assistir espetáculos religiosos. Mas essa empolgação não é verdadeira devoção dirigida a Deus. Essa empolgação é emoção forte, contagiante, apenas enquanto o culto dura. Mas assim como ela veio, ela vai. E na segunda-feira as pessoas não têm poder para lutar contra o pecado. Estavam tão cheias de emoção durante o culto, tão carregadas, mas voltam às velhas vidas de desobediência a Deus e de pecados durante a segunda-feira. Ela não te dá vigor para lutar contra o pecado, porque não edifica a sua mente. A edificação é pela palavra, através da mente. Ela não te fortalece na fé, na santificação, mas ela te leva de volta ao mundo sutilmente. Bem, o que a verdadeira adoração bíblica causa em uma pessoa? Deixa-me concluir aqui. A verdadeira adoração bíblica em espírito e em verdade, ela afeta o coração e a consciência de um crente, porque o fará sentir profundamente a malignidade do pecado e a sua própria indignidade, porque quando nós nos aproximamos de Deus assim, que é luz, nós começamos a ver as falhas e as sujeirinhas que
que precisam ser limpas, não é? Me faz sentir lá embaixo, me humildece, e me leva ao Senhor em arrependimento, e aí há crescimento, e aí há a verdadeira instrumentalidade. Aprofunda a humildade de um crente, a verdadeira adoração, torna essa pessoa mais dedicada e preocupada com sua vida espiritual. A falsa adoração é como se alimentar todo dia de pipoca e algodão doce e picolé. É maravilhoso, é gostoso, mas você vai estar definhando ao longo da semana, se alimentando de emoções superficiais. E você sentirá um vazio substancial em tua vida cristã, se esse é o teu alimento espiritual. A verdadeira alimentação, ou adoração, é como um alimento espiritual balanceado, não é? Carne, vegetal, tudo que você precisa, gosto e sabor. Te fortalecerá, te ajudará a crescer, a contemplar um Deus glorioso. A verdadeira adoração espiritual atrairá pessoas para uma comunhão mais íntima com o Senhor, cria um senso de reverência por Deus na pessoa, exalta a divindade e os atributos de Deus. Será que a glória de Cristo e a sua santidade e os seus atributos são exaltados na adoração contemporânea? Não, é o meu solo, é o meu sentimento, sou eu, o Deus ego. É a adoração da idolatria, meus queridos, tenha certeza absoluta disso. A adoração em espírito e em verdade exalta a glória do Senhor, nos dá um senso da grandeza de nosso Deus. A falsa adoração rouba os atributos e a glória do Senhor Jesus Cristo e transforma o nosso Deus em Jesus Cristo em um ser humano ansioso, desesperado por um relacionamento com um ser humano. Já viu essas músicas evangélicas? Parece que elas figuram Jesus Cristo ansioso por um relacionamento, que se eu não buscar e não amar, ele está sem vida, está sem graça, sem poder. Tem gente que quer colocar o pé no sapato de Jesus, trata Jesus como um namorado, um louvor, todo tipo de coisas loucas que reduzem o Senhor Jesus Cristo a um amiguinho, um gênio da lâmpada, a um companheirinho invisível, coisas nocivas, blasfemas. E Satanás se alegra tão tremendamente que na casa de Deus, entre o povo de Deus, não Deus, mas Ele seja reverenciado. Será que nós percebemos a gravidade dessas coisas? A verdadeira adoração espiritual e espírito em verdade amplia continuamente o conhecimento de um crente, porque se eu canto a palavra, ouço a palavra, estudo a palavra, oro segundo a palavra, em momentos de dificuldade a palavra virá com tanta força à nossa mente, você começará a ter alegria simplesmente louvando o Senhor pela palavra. Você experimentou isso? Proporcionará vigor, consistência, clareza, direção. O verdadeiro adorador saberá gradativamente mais e mais das doutrinas da fé e da vontade de Deus. A vigor, queridos, a falsa adoração não permite que o crente vá além do básico. É triste ver isso. Ano após anos, aquele crente parece que não cresce, não há crescimento espiritual. Você o vê, depois de 7 anos, ele continua com as mesmas práticas mundanas, as mesmas dúvidas básicas sobre a fé, sobre a doutrina. Não houve crescimento em tantos anos. Será que essa adoração tem edificado alguém? Não te permite crescer. 10 anos passaram, as mesmas dúvidas doutrinárias, a mesma incompreensão sobre a vontade de Deus. A verdadeira adoração aumenta a santidade da vida do crente. Ele se torna mais vigilante com seus pensamentos, com suas palavras, com suas atitudes, mais preocupado em estar firmado na fé, enraizado nela e não ser enganado por falsas doutrinas. Ele não deseja desonrar a Deus. A consciência do verdadeiro adorador se torna cada vez mais sensível. Isso é maturidade cristã, queridos. Veja o que a adoração verdadeira promove na vida de um crente. E ele experimenta a presença do Senhor a cada dia da semana, não apenas no domingo, no louvor, porque a cada dia da semana a palavra está em seu coração, em seu pensamento. Ele não mais precisa só de música para se sentir próximo de Deus, como alguém que precisa de uma droga eufórica para se sentir elevado. A palavra de Deus cumpre todas essas coisas. Deixe-me concluir aqui, porque o nosso tempo já se esgotou há muito. Ouça essas palavras do Senhor Jesus Cristo em João 4:24. Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Estas palavras do versículo 33 do capítulo 14, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Que o Senhor nos abençoe e nos torne homens e mulheres obedientes e nos use para a glória do seu nome.